Todo mundo está procurando alguma coisa, não é? Satisfação, paz, plenitude. Todas essas coisas boas, elas são sinônimos de alegria. Todo mundo está procurando alegria. E hoje eu quero falar contigo sobre alegria, como encontrar alegria na vida e qual é o caminho bíblico para se encontrar a verdadeira alegria. Se você é novo aqui nesse canal, bem-vindo ao Folhas do Éden. Aproveita para se inscrever, para não perder os vídeos, que aqui a gente fala sobre cosmovisão, teologia, devoção a Deus. E hoje a gente vai abordar o assunto da alegria, que é um assunto que às vezes parece tão simples, mas se a gente pensar, isso faz parte do que todo ser humano está procurando, que é algum tipo de satisfação, de plenitude e de encontrar esse propósito, se encontrar pleno, satisfeito e tudo isso. Então, todo mundo quer isso. Eu acredito que eu nunca conheci alguém, talvez você conheça, mas eu nunca conheci alguém que me dissesse, eu quero a infelicidade. Porque, na verdade, ninguém quer isso. Todo mundo quer alegria, todo mundo está nessa busca por alegria. E eu posso te dizer com toda certeza que Deus quer a tua alegria. Deus quer que você seja feliz, que você experimente alegria na sua vida. Quando o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, lá no final da primeira epístola, ele diz o seguinte: alegre-se sempre. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, claro que ele já dá aqui um panorama do que é a alegria, de como experimentar. Mas ele diz que ele queria que aqueles irmãos se alegrassem, porque essa era a vontade de Deus para eles. E a vontade de Deus para todo o povo de Deus também. Infelizmente, nessa busca por alegria, muitas pessoas acabam fazendo de tudo, tentando de tudo. Muitos entendem ou acreditam que se eles se esforçarem ao máximo para se tornarem ricos, para obter o máximo de riquezas possível, isso vai trazer alegria, satisfação para eles. Se eles experimentarem todas as experiências sexuais que eles puderem, eles vão ter isso, eles vão experimentar essa plenitude, essa satisfação incrível. Outros pensam que quanto mais eles tiverem bens materiais, eles vão experimentar alegria. Outros entram no meio das drogas para entrar no mundo das sensações, das experiências e por aí vai. Muitas formas de busca por alegria que as pessoas elas procuram como opção. Mas é como bem o escritor de Eclesiastes diz, que Deus fez um homem reto e ele se meteu em muitos problemas. Então, todo mundo, de uma forma boa ou de uma forma ruim, está se esforçando para encontrar algum tipo de felicidade. Eu descobri, lendo a Bíblia, tentando entender qual é realmente a fonte da alegria verdadeira, eu descobri que a alegria, ela tem tudo a ver com adoração. Talvez muitas pessoas ainda não tenham feito esse link, muitos cristãos ainda não tenham feito esse link, mas existe, eu sei de vários que sim, porque é de onde eu aprendo, entendo essa explicação, essa forma de pensar. Por mais que isso não faça muito sentido agora, eu vou me esforçar aqui para te fazer compreender como a Bíblia associa a adoração e a alegria e como elas, se você entender como elas funcionam, você vai experimentar a alegria. Adoração, então, é bom a gente conceituar isso, porque a adoração, ela é amar algo ou alguém de uma tal maneira que você eleva essa pessoa, esse algo específico, a uma posição de glória, a um altar, a uma posição na sua vida, no seu coração, que você ama tanto que nada se compara àquilo, que todos os seus esforços vão ser feitos em favor daquilo. Você vai sacrificar o que quer que seja para que você alegre, para que você reverencie, ou para que você satisfaça isso que você ama e que está nessa posição de glória na sua vida. Isso é adoração. E a gente pode adorar de várias maneiras ou de várias formas, ou a pessoas e objetos. Isso é um fato, porque quando a gente olha a Escritura, a gente aprende que Deus nos criou seres que funcionam assim, que encontram sentido, que encontram alegria através da adoração. Então isso é a forma que Deus nos criou para ser, para que a gente encontre alegria através da adoração.
E isso é expressado de uma certa maneira no breve catecismo de Westminster, que diz, na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? E a resposta, no catecismo, ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, ou gozá-lo para sempre. Ou como o pastor John Pipe tem na sua tagline do seu ministério, que ele diz o seguinte, que Deus ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E tudo isso tem a ver com adoração. Basicamente, o catecismo e o John Pipe eles estão falando a mesma coisa, que a gente experimenta a alegria, que a gente experimenta satisfação quando nós adoramos a Deus. Então isso está atrelado à adoração diretamente. Mas talvez você está assistindo esse vídeo e diga assim, bom, Wallace, mas eu não sou um religioso. Deixa eu te dizer isso. Todos nós somos religiosos. Todos nós. Só que alguns participam de religiões organizadas, como ir à igreja, como ter um livro sagrado, como ter práticas espirituais mais enfáticas ou mais relacionadas ao que é espiritual mesmo. Então, a maioria das pessoas que se declaram religiosas, elas têm algum tipo de prática nesse sentido. Outros simplesmente não vão a esses lugares, não vão a um templo, não tem um livro sagrado, não tem uma religião institucional definida, mas todos eles adoram, todos nós adoramos alguma coisa ou alguém. Isso é parte da nossa humanidade, isso é parte de quem nós somos. Antigamente, quando a gente olha para os povos antigos, e isso ainda existe hoje em várias religiões, mas algumas dessas religiões tinham um modelo mais simplificado, que era mais perceptível, que estava havendo um culto para alguma divindade. Então você tinha um altar, você tinha o sacrifício de animais, o sacrifício ou a oferenda de colheitas. A versão mais moderna disso, que a gente pode falar sobre adoração, é que hoje nós priorizamos algumas coisas em detrimento de outras. E isso é a nossa forma de cultuar. A gente valoriza algumas coisas mais do que outras. Nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos relacionamentos, para alegrar ou satisfazer ou reverenciar aquilo que nós adoramos. Como eu falei antes, algumas pessoas, por exemplo, amam tanto o sexo que elas se entregam, o seu sacrifício para o sexo é entregar o seu próprio corpo para isso, a buscar essas experiências. A mesma coisa, riqueza. Muitas pessoas esquecem qualquer tipo de moralidade em prol de ter mais riqueza, ou mesmo dedicam todo o seu tempo, toda a sua vida, sacrificam a sua família, sacrificam a sua saúde, o seu bem-estar para alcançar mais dinheiro, ou mesmo alucinógenos, as drogas. Você se entrega a sua saúde, a sua mente, para que você seja dependente daquilo. Isso é um tipo de sacrifício. Apesar de a gente não ter uma religião organizada, a religião ela não precisa ser dogmática, como algumas pessoas querem acreditar. Mas a religião ela é uma expressão de quem nós somos como humanos, como seres humanos. Nós nos dedicamos a algumas coisas mais do que a outras. E nós sacrificamos muitas coisas em detrimento daquilo que para a gente é mais importante. Isso é a versão moderna do que é a adoração. Mas a verdade é que Deus nos criou para adorar a Ele, para que a gente pudesse encontrar sentido nele, encontrar alegria através dele. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, ele diz assim, porque de Deus, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E essa expressão é bem interessante, porque o apóstolo Paulo está se referindo a Deus e dizendo assim que Deus criou as coisas, Deus é o autor da criação, Deus criou através de si e ele criou todas as coisas para que voltassem em glória para ele. Ou seja, para que ele estivesse no local de glória, de exaltação, e todas as coisas convergissem para ele. Isso inclui a todos nós que somos seres humanos, a toda a criação como um todo. E o que é interessante aqui
é que logo em seguida, no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa a sua fala dizendo assim: por isso, devemos nos apresentar como um sacrifício a Deus. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então o apóstolo Paulo, ele diz que como Deus criou todas as coisas para si, nós devemos nos entregar em adoração a Ele. O apóstolo Paulo também fala em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, algo muito parecido, mas fazendo referência ao Filho, a Jesus Cristo, que ele diz assim: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas que foram criadas só encontram um propósito último, sentido, só encontram satisfação, plenitude, quando eles se voltam para o Criador. Porque o Criador os criou para que encontrasse satisfação nele, propósito nele, e subsistissem através dele. É assim que as coisas funcionam, é assim que Deus criou todas as coisas para ser. Isso somos nós também, seres humanos. Nós encontramos sentido, propósito quando nós adoramos a Deus. Mas antes de avançar, me responde uma coisa: você está gostando desse estudo, do que você está aprendendo aqui, do que a Bíblia ensina sobre adoração? Se você está gostando, então aproveita para curtir esse vídeo, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que isso dê um bom sinal para o YouTube, dizendo que ele pode indicar para mais pessoas, e mais pessoas também sejam abençoadas através desse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso estudo. Então sim, a alegria está atrelada a adoração. E nós fomos criados para adorar. Deus nos criou para adorar a Ele. Só que o problema é que nós caímos da graça. Nós caímos desse estado onde nós adoramos a Deus, e a gente passou a não adorar mais a Deus. Mas tudo isso começou lá no Éden, com Adão. Através da desobediência dele, nós nos afastamos desse sentido, desse fluxo natural que é a adoração a Deus, que é a satisfação em Deus. E eu gosto de dizer que Adão, ele foi o primeiro adorador humano. Eu não sei se os anjos vieram depois, vieram antes, mas eu tenho certeza que o primeiro adorador humano foi Adão, mas também o primeiro idólatra, porque ele é o nosso representante humano, e ele foi o primeiro a trazer o peso. Por causa dele, nós recebemos o peso das consequências de não adorar a Deus. Mas é importante entender isso, porque a Bíblia, ela chama a prática de adorar ao único Deus verdadeiro de adoração. Mas, por outro lado, qualquer outro tipo de adoração que não seja ao único Deus verdadeiro, ou Deus bíblico, a Bíblia chama de idolatria. Que, assim, elas são parecidas porque elas têm as mesmas práticas, elas geralmente têm a mesma dedicação, é o mesmo fluxo, existe alguém ou alguma coisa em posição de glória e você sacrifica a isso, mas o que muda nessa história toda é o objeto da adoração. Então, se você adorar a Deus, você está exercendo a adoração, e se você não está adorando a Deus, você está praticando idolatria. Essa é a definição bíblica para essas coisas. E o que é interessante é que para o apóstolo Paulo, ele define idolatria de algumas maneiras em Romanos, no capítulo 1. No versículo 21, ele diz que idolatria é não glorificar a Deus e é não lhe dar graças. Essa forma de definição que o apóstolo Paulo dá aqui, a gente consegue encontrar paralelo no Gênesis, no Éden, quando Adão pecou contra Deus. Então, a primeira característica da idolatria é não glorificar a Deus e nem lhe dar graças. E Adão elevou a si mesmo acima de Deus, numa posição de querer ser como Deus. O pecado de Adão foi querer ser autônomo, a busca por autonomia de Deus. Ele queria estar livre da influência de Deus. Ele queria ser o detentor do conhecimento do bem e do mal. Ele queria poder determinar o que é isso. Então ele colocou a sua autonomia em posição de glória. E não apenas isso. O apóstolo Paulo diz que idolatria também é trocar a glória de Deus por coisas criadas, sejam objetos, sejam animais, sejam pessoas.
E quando a gente olha para o Éden, Adão, ele sacrificou a obediência a Deus pela oportunidade de se tornar como Deus, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que ele não deveria comer. Então ele trocou a glória de Deus, aquilo que é importante, que ele deveria se dedicar, que ele deveria sacrificar, se esforçar e para obedecer, e ele ignorou isso, e ele colocou a sua autonomia, a oportunidade de se tornar parecido com Deus, acima da obediência a Deus, acima de Deus, e por isso pecou da forma que pecou. O apóstolo Paulo também diz que a idolatria é trocar a verdade pela mentira. E foi exatamente o que aconteceu no Éden. Adão e Eva preferiram dar ouvidos à serpente e não a Deus. Eles preferiram acreditar que Deus estava mentindo e que a serpente estava falando a verdade. Essa definição, essas três formas de olhar a idolatria, ela é muito importante porque isso dá pra gente uma perspectiva do que é a idolatria em si. É não adorar a Deus por quem Deus é. O único que deveria estar em posição de glória e grandeza é Deus. Nós deveríamos nos esforçar para obedecer a Deus e a gente deveria acreditar naquilo que Deus diz que é. Se você não faz isso, você está cometendo a idolatria. E isso é muito importante, porque a idolatria ela não é simplesmente se curvar diante de uma imagem, diante de uma escultura, ou simplesmente desejar coisas desse mundo, mas é quando você muda as coisas que Deus disse para você fazer, como você deveria interagir com Ele, e você troca essas coisas, troca a glória de Deus, troca a adoração a Deus e troca a verdade de Deus pela mentira. E o pecado de Adão foi a busca por autonomia de Deus, se tornar livre de Deus. Ele queria ser autônomo, ele queria viver independente de Deus. Ele queria ser um Deus sobre si mesmo. Adão acreditou que sendo livre de Deus, ele realmente seria completo, ele realmente seria satisfeito, pleno, ele ia encontrar a alegria que ele estava procurando. Mas não foi o que ele encontrou. Adão encontrou dor, sofrimento, desgaste e, no final das contas, encontrou morte. Infelizmente, muitas pessoas continuam vivendo como Adão. A maioria de nós, se Deus não intervir na nossa vida, a gente vai continuar vivendo como Adão viveu, tentando ser um Deus para nós mesmos. Às vezes a gente nem tenta fazer as coisas de uma forma muito direta, uma desobediência muito direta como Adão fez, mas a gente tem a mesma expectativa que Adão tinha, de querer viver de forma autônoma de Deus. E é isso que a gente vê, muitas pessoas quererem ser Deus sobre a sua vida, quando elas ouvem que Deus diz para elas agirem de determinadas maneiras, para fazer determinadas coisas, elas rejeitam a Deus, porque elas não querem que Deus diga para elas o que elas devem fazer. Eu ouvi uma vez, numa conversa, perguntarem para um ateu, uma pessoa, era um ateu mesmo declarado, ele dizia: eu não acredito em Deus, e a pessoa que estava conversando com ele disse assim: mas se provassem para você que realmente Deus existe e você não tivesse dúvidas mais, a todas as respostas que você está procurando, você encontrasse, você adoraria esse Deus? E ele falou: não, eu não adoraria um Deus assim. Então o problema não é necessariamente a falta de evidência, no caso, por exemplo, do ateísmo. Não é que a evidência levam eles a crença em Deus, mas eles não creem em Deus, eles decidem não crer em Deus, eles suprimem a verdade pela mentira para poder serem Deus para si mesmos. Não ter quem lhes diga o que fazer, mas eles querem dizer o que eles devem fazer. Elas querem ser Deus para si mesmos. Elas acreditam que precisam de algo, seja a riqueza, o sexo, o materialismo, elas precisam de algo para realmente serem felizes. Mas o que elas encontram no final é o mesmo que Adão encontrou: dor, sofrimento, desgaste e morte. A ausência de alegria, a ausência da satisfação, a ausência de paz. E é isso que todos nós encontramos como resultado da nossa rebeldia contra Deus. Então, o problema é que Deus não nos criou para sermos deuses, para querermos viver autônomos dele, de forma livre, como se nós devêssemos ser adorados, que outros nos adorassem.
Não foi para isso que Deus nos criou. Não é assim que a gente consegue funcionar como ser humano. Mas Deus nos criou para adorar. E isso é uma verdade inescapável. Então a pergunta não é se você adora. A pergunta é o que você adora. Quem você adora. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, como a alegria tem a ver com a adoração? E eu posso te dizer com toda certeza, quando você não adora o único Deus verdadeiro, você experimenta frustração, você experimenta falta de sentido, tristeza, mentira, deturpação de quem você é, e você experimenta pecado, você experimenta morte. Quando você não adora a Deus, você está adorando outras coisas. Quando não é que você se torna neutro, você decide não adorar nada. Não. Ou você não adora a Deus, ou você adora a Deus. A questão é que você sempre vai estar adorando alguma coisa ou alguém. O ponto de tudo isso é que, às vezes, você acaba adorando coisas boas que Deus deu, como família, como o sexo, como a alegria, a amizade, bons relacionamentos, bons trabalhos, emprego, dinheiro. Tudo isso em si, não existe nada ruim nessas coisas, mas o amor, a adoração a essas coisas que é o problema. Então a gente acaba desconfigurando e adorando essas coisas quando na verdade elas deveriam ser recebidas como um dom, um presente de Deus para nós, e não como um Deus em si. A gente deve adorar o Deus que nos deu essas coisas. A idolatria, então, no fim das contas, ela é uma desfiguração, ela desconfigura, ela deforma quem você realmente é, quem Deus te criou para ser. A idolatria faz isso para você. A idolatria é um ladrão de alegria. Se você está buscando alegria, mas você está em idolatria, você não vai encontrar alegria. Você não vai experimentar satisfação, você não vai experimentar a paz, porque você está fora do fluxo. E eu gosto de dar 2 exemplos de como isso funciona, para a gente perceber como é que essa ideia de Deus nos criar para ser algo e a gente não ser aquilo que Deus nos criou para ser. Se imagine pegando uma escova de cabelo. Eu gosto de usar uma escova de cabelo para fazer o topete, para deixar ali bonitinho. Agora imagine se eu pegasse, ou você pegasse, uma escova de cabelo e tentasse escovar o seu dente com ela. Ia machucar, certo? Você ia sofrer. Você não ia experimentar não ia ter uma boa experiência com isso. Por quê? Porque a escova de cabelo, ela não foi feita para escovar o dente. Ela não tem esse objetivo. Um outro exemplo, imagine que você pega uma bicicleta e você amarra uma corda na bicicleta, no pneu da frente da bicicleta, e depois amarra a outra ponta da corda no seu pé direito. E você começa a andar na rua com aquela bicicleta amarrado, arrastando a bicicleta. Também não é uma boa experiência, porque a bicicleta não foi feita para ser usado assim. Então, essas coisas você pode até pensar, cara, nada disso assim faz sentido. E é exatamente esse o ponto. Quando você faz aquilo que Deus não te criou para fazer, você se torna uma aberração. Você se desconfigura como ser humano. Você não é aquilo que Deus te criou para ser. E isso é o que a idolatria faz. Quando você decide não adorar a Deus, você age dessa forma. A idolatria, quando você idolatra qualquer outra coisa que não seja o único Deus verdadeiro, que se revelou através de Jesus Cristo, você está fazendo algo que não foi criado para fazer. E por isso não faz sentido. Por isso você não encontra sentido, não encontra propósito, não encontra satisfação plena, não encontra alegria. Se você está deturpando quem Deus te criou para ser, você com certeza também vai experimentar as consequências disso. Você vai experimentar os resultados disso. Quando você adora a Deus da forma que Ele quer que você o adore, você experimenta, então, a alegria de verdade. Então, voltando para os 2 exemplos da escova de cabelo e da bicicleta. Agora, se você pega a escova de cabelo e você penteia o seu cabelo, funciona. Você vai ter bons resultados, você vai conseguir arrumar o seu topete, você vai conseguir pentear o seu cabelo. Porque funciona, porque a escova de cabelo foi feita para pentear cabelo. Então você vai ter uma boa experiência com relação a isso. Você vai encontrar boa finalidade com relação a isso, sem dor, sem sofrimento. A mesma coisa, se você pegar a bicicleta, subir na bicicleta e começar a pedalar a bicicleta. Funciona. Faz sentido. Você encontra propósito nisso. Porque
A bicicleta foi feita para ser usada daquela maneira. Da mesma forma, nós, quando nós agimos de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser, um adorador dele, a vida faz sentido. O mundo tem significado. O mundo tem propósito. Os nossos relacionamentos têm sentido. E tudo o que a gente possui, ou passamos a ter, passa a ganhar um novo significado. Passa a ter uma coerência, como se fosse uma engrenagem. O mundo começa a funcionar da melhor forma. Isso, a gente começa a olhar até o sofrimento de uma outra maneira. Até o sofrimento encontra propósito em tudo isso. Mas quando a gente vive a partir daquilo que Deus nos criou para ser, um adorador dele, adorando ele da forma que ele planejou que a gente adorasse. Então, onde você encontra a alegria na adoração? Você encontra a alegria em Deus, quando você adora a Deus. E o que eu quero citar para você, alguns salmos, alguns versículos que vão dar para a gente essa visão geral. Por exemplo, o Salmo 4, versículo 7, diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ou seja, quando você está realmente adorando a Deus da forma que Ele intentou que a gente adorasse, você experimenta uma alegria que Deus coloca no seu coração muito superior do que você teria se você tivesse bens materiais, se você se apegasse aos bens materiais. A adoração a Deus, ela supera isso. Isso traz satisfação real. O Salmo 5, versículo 11, o salmista diz: mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Então, quando você confia em Deus, é natural você se alegrar, porque você está adorando a Deus. Alegria e adoração se mesclam, se fundem. O Salmo 16, versículo 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Mais uma vez, o salmista também se referindo a estar diante de Deus, na presença de Deus. Quando a gente adora a Deus, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. Ele diz: tu me farás ver o caminho da vida, os caminhos da vida. Ou seja, a gente vai encarar a vida de uma outra maneira, a gente vai experimentar a vida de uma outra maneira. E ele diz: na tua presença, Deus, há plenitude de alegria. Ele não está dizendo que há pouca alegria, que há alguma alegria, que há metade ou um pouco mais da metade de alegria, mas na presença de Deus, quando você o adora, existe plenitude, completude, plenitude de alegria. E à tua direita, ou seja, diante do braço, do favor de Deus, que está Cristo, há delícias perpetuamente, ou seja, existe uma experiência de vida diferente. E a gente pode seguir mais aqui. Você encontra a alegria em Deus, na adoração a Deus, quando você obedece a Ele, quando você se compromete em obedecer os seus mandamentos, diferente de como Adão fez. Adão desobedeceu e por isso experimentou a morte. Mas quando nós obedecemos o Senhor, a gente experimenta a vida, o sentido, o significado e a alegria. O Salmo 19, versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, obedecer a Deus alegra o coração. É um resultado disso, é um fruto da obediência à alegria no coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A gente enxerga a vida de uma outra maneira. O Salmo 119, versículo 111 diz: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Então ele recebe como fonte de alegria a obediência a Deus, a palavra de Deus. Então você vai encontrar a alegria quando você obedece a Deus. Algumas pessoas dizem que elas preferem ter alegria do que viver obedecendo um Deus e ter insatisfação. Pelo contrário, quando você obedece a Deus, você aí sim experimenta a alegria, porque Deus nos criou para isso. Deus nos planejou para isso. A gente funciona assim. Qualquer outra forma é tentar escovar o dente com escova de cabelo. É só sofrimento, é dor e não funciona. Então, o que mais a gente pode encontrar? De que outra maneira a gente pode encontrar na adoração a Deus? Encontrar alegria na adoração a Deus? Você encontra a alegria quando você permanece em Cristo. Quando você permanece no Senhor Jesus e na sua palavra. Ele mesmo disse em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 e 6,
O Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o apóstolo Paulo mesmo diz em Gálatas que o fruto que nós geramos quando nós permanecemos em Cristo é o fruto do Espírito. E entre eles está a alegria, está a paz, está o amor. O Senhor Jesus continua dizendo: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Então aqui a gente tem uma imagem muito interessante, que quando a gente permanece em Cristo, a gente guarda suas palavras para obedecer, a gente experimenta o fruto do Espírito, que um deles é a alegria, uma das manifestações é a alegria. Mas quando a gente não obedece e a gente vive em idolatria, a gente é como um galho que é seco, que é lançado ao fogo para virar combustível de fogo. Morte. É basicamente isso que ele está dizendo. O Senhor Jesus diz mais também em João, capítulo 15, no versículo 9, até o versículo 11, ele diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, o Senhor Jesus, de novo, fazendo uma relação aqui de obediência e amor. Aqui, nesse caso, ele diz que permanecer no amor dele significa obedecê-lo, significa guardar suas palavras, obedecer suas palavras. E quando a gente faz isso, a gente experimenta uma alegria completa. A mesma forma que a gente leu no Salmo, que na presença do Senhor há plenitude de alegria, aqui o Senhor Jesus diz que quando a gente permanece nele, guarda suas palavras, o seu amor está em nós e a gente experimenta uma alegria completa. Não uma alegria como o mundo dá, ele mesmo diz isso, mas como ele dá, que é uma alegria que transcende as adversidades, as dificuldades, e a gente começa a enxergar a vida por outros olhos mesmo. A gente começa a perceber que as coisas são diferentes e a gente consegue sim experimentar a alegria de viver de fato. Então, resumindo tudo aquilo que a gente falou aqui e como um incentivo para você, se você realmente quer ser feliz, abrace quem Deus te criou para ser. Não se entregue às mentiras do mundo, do diabo, te fazendo acreditar que fora de Deus é que tu vai encontrar alegria, que tu vai encontrar sentido, significado, plenitude. Por que não? Se você não é aquilo que Deus te planejou para ser, você é apenas uma bicicleta amarrada no seu pé que está sendo puxada. Não faz sentido, não existe propósito, existe apenas dor, sofrimento, canseira. Mas se você abraça aquilo que Deus te criou para ser, você é um filho amado, uma filha amada. Você ama e adora somente ao Deus que te criou, porque Ele te criou para Ele mesmo, para você viver em relacionamento com Ele, para que você viva a sua vida diante dEle, experimente a perfeita, boa e agradável vontade dEle. Você não vai encontrar sentido, alegria e satisfação fora da adoração do Deus que te criou, vivendo da forma que Ele te criou. Então, esqueça seus ídolos, abandone os seus ídolos, esqueça a idolatria, porque lembre, aquilo que eu falei, a idolatria é um ladrão de alegria. Então abandone os seus ídolos. Aquilo que você está tendo uma posição de glória, que você tem sacrificado, pensando que vai te trazer alguma alegria, vai te trazer morte. Mas se você permanecer em Cristo, se você abraçar a Cristo, as promessas, a palavra dele e viver a partir disso, você vai experimentar a alegria. Porque em Deus há alegria. Na idolatria existe apenas a tristeza, insatisfação, falta de sentido. O próprio apóstolo João, na sua epístola, 1 de João, capítulo 5, versículo 21, a última palavra dele que ele diz é: filhinhos, cuidado com os ídolos, porque nós devemos ficar sempre atento para não voltar à idolatria, a não pensar que a nossa vida, que algo ou alguém além de Deus é a razão da nossa alegria. Na verdade, a gente deve receber as coisas boas que Deus nos dá como um presente. E sim, aproveitar elas, desfrutar delas, mas não como uma adoração, mas como uma satisfação em Deus, de quem Deus é, e porque Ele é um Pai amoroso, Ele nos presenteia com coisas boas. Então, se volte para Jesus, se arrependa por ter vivido a sua vida inteira idolatrando outras coisas e não adorando o único Deus verdadeiro.
Viva, na verdade, como um discípulo de Jesus, seguindo as palavras de Jesus. Alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, da forma que Deus mandou que você vivesse. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, o resultado, a consequência, o fruto disso vai ser a alegria completa, como o Senhor Jesus prometeu. E é isso que realmente eu desejo para você, e eu espero realmente que Deus te abençoe. E aí, gostou desse estudo? Mais um estudo aqui do Folhas do Éden. E eu quero te pedir uma coisa encarecidamente aqui no final, se você está aqui, que você compartilhe esse estudo com um amigo, com um irmão, com alguém que você quer que experimente realmente a alegria, que entenda o que é a alegria, como a gente encontra a alegria de fato, que é apenas vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, da forma que Ele quer que a gente viva. E se você tem algum comentário de como esse estudo te abençoou, se você tem alguma sugestão de tema, de estudo futuro, eu vou te pedir aqui para colocar embaixo nos comentários e assim a gente manter essa nossa conversa. E não esqueça de visitar aqui na descrição também o site folhasdoeden.com.br e assinar a Cartas do Éden, a nossa newsletter semanal, onde a gente te apresenta não só você vai ser avisado não só desses conteúdos que a gente lança, mas também de devocionais exclusivos e outros materiais que são exclusivos para assinante. É uma newsletter gratuita, é só você ir lá e se inscrever, beleza? Então, eu agradeço a tua atenção e eu espero que Deus te abençoe. Um abraço.